Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O grande salão da mansão Harper brilhava sob lustres de cristal, refletindo cada raio de luz com um brilho quase surreal. Mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, adornadas com buquês de rosas e peonias, estendiam-se até onde a vista alcançava. Convidados, vestidos com suas melhores roupas, cochichavam animadamente, aguardando a chegada de Emily Johnson, a noiva. Emily caminhou pelo corredor, o véu delicadamente caído sobre os ombros, as mãos trêmulas segurando o buquê que escolhera com tanto carinho. Seus olhos, geralmente cheios de alegria, refletiam uma preocupação que nenhuma cerimônia conseguia disfarçar. Cada passo parecia afastá-la ainda mais da segurança que jamais encontrara de verdade com Richard Harper, seu futuro marido. Richard a esperava no altar. Seu terno preto impecável e seu olhar intenso inspiravam admiração e inquietação. Ele sempre fora carismático, mas naquela noite havia algo em seus olhos que arrepiava os mais próximos, um brilho de impaciência, uma raiva quase reprimida. Quando Emily finalmente chegou diante dele, o silêncio na sala era palpável. Os violinos tocavam uma melodia suave, mas essa harmonia foi subitamente quebrada por um som agudo, um tapa. Richard acabará de atingir Emily em cheio no rosto. Um grito abafado ecoou pela plateia. Os convidados, atonitos, não sabiam se gritavam, intervinham ou fugiam. O choque foi total. Tal ato nunca havia sido visto naquela sala. Emily, derrubada, mas ainda consciente, olhou para cima. A dor física queimava, mas a dor da traição e da humilhação era muito pior. Ao seu redor, os sussurros se transformaram em suspiros de horror. Alguns convidados empalideceram, outros desviaram o olhar, incapazes de assistir àquela cena de violência em plena luz do dia. E então, um silêncio pesado se instalou. Todos aguardavam sua reação, pensando que ela continuaria destruída. Mas nos olhos de Emily, uma força insuspeitada podia ser vista. Por trás de suas lágrimas, um segredo enterrado há anos começava a emergir. Um segredo que não apenas revelaria a verdadeira natureza de Richard, mas também destruiria a fachada perfeita da família Harper. Este casamento, concebido como um conto de fadas, estava prestes a se transformar em um drama do qual ninguém sairia ileso. O som do tapa ainda ecoava pelo salão principal enquanto os convidados permaneciam paralisados, incapazes de compreender o que tinham acabado de testemunhar. Emily, com o rosto vermelho e os olhos marejados, deu alguns passos para trás, amparada por sua melhor amiga Sophie Miller. "Emily, você está bem?" Sophie sussurrou com a voz trêmula. Emily respirou fundo, tentando controlar os soluços. Seu coração batia forte, mas ela sabia que não podia entrar em pânico. Richard permaneceu ereto, com o rosto pálido e os olhos brilhando de raiva e desafio. "Como você ousa me olhar desse jeito na frente de todo mundo?" Richard disparou com a voz fria. Os convidados murmuravam entre si, alguns sussurrando para os vizinhos: "Isso é loucura, ele bateu na noiva." Outros tentando encontrar uma desculpa para escapar discretamente. Emily sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Todos a viam como uma noiva frágil, mas ninguém sabia o quanto ela havia sofrido desde que concordara com o casamento. Ela havia escondido suas dúvidas, suas preocupações, tudo para preservar a imagem perfeita que Richard e sua família queriam projetar. "Você não é o homem que eu pensava que fosse, Richard", ela disse com uma voz firme, trêmula, mas resoluta. Richard enrijeceu-se, surpreso. Ninguém jamais havia falado com ele daquele jeito. Seu sorriso falso congelou. "Do que você está falando?" ele disse, tentando recuperar o controle. Emily respirou fundo. A sala inteira a observava agora, todos atentos a cada palavra sua. Aquele era o momento. O momento em que ela revelaria uma verdade que Richard pensara poder enterrar. Um segredo que chocaria a família Harper e mudaria o curso daquele dia para sempre. "Antes de me bater, talvez você devesse ter ouvido o que eu tenho a dizer, e teria descoberto quem você realmente é." Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os convidados se inclinaram para a frente, cativados. Ninguém esperava que aquela noiva frágil se tornasse de repente o centro de um drama que jamais esqueceriam. Emily sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no controle. Ela não era mais a vítima. Ela iria lutar. O silêncio na sala era sufocante. Todos os olhos estavam voltados para Emily, que recuperava o fôlego lentamente, o rosto vermelho do tapa, mas iluminado por uma determinação recém-descoberta. "Richard", disse ela, cerrando os punhos, "não consigo mais ficar em silêncio. Este casamento nunca foi real para mim.
Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados trocaram olhares preocupados e curiosos. Richard franziu a testa, sua arrogância vacilando pela primeira vez. O que você quer dizer? Ele perguntou, com a voz ligeiramente trêmula. Emily pegou seu buquê e o abraçou. Então, com a voz clara, porém trêmula, começou a revelar o segredo que guardava há meses. Eu sei de tudo, Richard. Tudo o que você fez para me manipular, tudo o que sua família esconde por trás de seus sorrisos educados. E acima de tudo, eu sei o que você fez para Samantha, minha irmã. Ao ouvir o nome da irmã, alguns convidados trocaram olhares chocados. Samantha era conhecida por ser amiga íntima da família Harper, e ninguém suspeitava que ela tivesse sido vítima de Richard. Como você ousa? Gritou Richard com o rosto vermelho de raiva. Mas Emily continua implacável. Você achou que ninguém jamais descobriria a verdade. Mas eu tenho provas, Richard. Provas de que você tentou destruir a Samantha só para seu próprio benefício. E eu não vou ficar parado e deixar você me bater na frente de todas essas pessoas. Os convidados ficaram atônitos. Celulares foram sacados para gravar, mãos foram levantadas, mas ninguém ousou intervir. O ar estava carregado de tensão, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração. Richard, inquieto, deu um passo para trás. Sua fachada perfeita de noivo charmoso havia se desfeito em questão de segundos. Raiva e medo se misturavam em seus olhos. Emily, vendo que estava no controle, deu um passo à frente. Este casamento acabou, Richard. E você vai responder pelos seus atos. Na frente de todos. Um silêncio ainda mais pesado tomou conta da sala. Então uma voz tímida, mas determinada, falou. Emily está certa, disse Sophie Miller, dando um passo à frente ao lado de Emily. É hora da verdade vir à tona. Richard abriu a boca para retrucar, mas já sabia que havia perdido a batalha. A noiva que parecia frágil momentos antes, havia se tornado uma força à qual ninguém conseguia resistir. A sala inteira se preparava para um confronto que superaria todas as expectativas. E Emily sabia que aquilo era só o começo. O silêncio que pairava sobre a sala foi quebrado por um murmúrio coletivo. Os convidados trocaram olhares ansiosos, incrédulos. Richard, vermelho de raiva e humilhação, cerrou os punhos, enquanto Emily permanecia ereta, com os olhos flamejantes desafiando qualquer um que ousasse contradizê-la. Acha que tenho medo de você? Emily disparou. Você passou meses me manipulando, me fazendo duvidar de mim mesma. Mas chega. Eu não sou quem você pensa que sou, Richard Harper. Richard deu um passo à frente, mas sua voz tremeu apesar de tudo. Do que você está falando, Emily? Você não tem provas. Emily lentamente tirou um envelope da bolsa e o entregou a Sophie. Sophie, mostre a eles. Agora. Sophie deu um passo à frente e abriu o envelope na frente de todos. Dentro havia fotos, mensagens e documentos detalhando todas as manipulações, mentiras e intimidações de Richard. Cada página revelava uma verdade mais chocante que a anterior. É impossível, murmurou uma convidada com os olhos arregalados. Richard empalideceu, percebendo que sua fachada havia desmoronado. Seus parentes antes silenciosos, agora o olhavam com descrença misturada com vergonha. Seu pai, Thomas Harper, um empresário poderoso e respeitado, franziu a testa. Richard, isso é verdade? Thomas perguntou com uma voz profunda. Richard olhou para baixo, incapaz de responder. Emily sentiu uma onda de coragem invadi-la. Sim, pai, é verdade. Richard enganou todo mundo. Ele tentou destruir minha irmã, me manipular, e não medirá esforços para proteger seus interesses. A sala explodiu em murmúrios e suspiros. Alguns convidados se viraram em choque, outros tiraram fotos para documentar a cena. Mas o que viria a seguir chocaria ainda mais. Emily olhou para Richard determinada. E não é só isso. Você não é apenas um manipulador. Você está escondendo algo muito mais sério. Algo que vou revelar agora, na frente de todos. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sempre acreditara que alguns segredos permaneceriam enterrados. Mas Emily, a quem ele havia subestimado, acabará de provar que ele estava errado. Os convidados prenderam a respiração, antecipando a próxima revelação. E Emily sabia que seria um choque completo. O que aconteceria a seguir não só destruiria o casamento, mas também abalaria toda a família Harper, deixando todos em completo estupor. O silêncio se tornará quase sufocante. Todos os convidados prenderam a respiração, com os olhos fixos em Emily e no envelope que Sophie ainda segurava. Richard, com as mãos trêmulas, sentiu a raiva se transformar em medo. Ele sempre acreditara que alguns segredos permaneceriam enterrados, até agora. Emily respirou fundo e com a voz trêmula, mas determinada, disse: Richard Harper,
Você não tentou apenas manipular minha família e prejudicar minha irmã. Você também desviou fundos dos negócios da família. Milhões que você pensou estar escondendo atrás de seus acordos e contratos fraudulentos. Um murmúrio de horror percorreu a sala. Os convidados trocaram olhares chocados. Até mesmo alguns amigos próximos de Richard ficaram atônitos, incapazes de acreditar que o homem que consideravam um modelo de sucesso pudesse estar envolvido em tamanha traição. Isso não é verdade, gritou Richard com a voz embargada pelo pânico. Você não pode provar isso. Emily sorriu tristemente, mas com um vislumbre de triunfo. Ah, sim. Está tudo lá, Richard. Os documentos bancários, as transferências ilegais. Está tudo registrado. E agora todo mundo sabe a verdade. Thomas Harper, o pai de Richard, empalideceu e falou com uma voz profunda. Richard, isso é verdade? Richard desviou o olhar, incapaz de responder. Vergonha e medo contorceram seu rosto, enquanto os convidados chocados começaram a sussurrar entre si. Alguns filmaram a cena com seus celulares, enquanto outros murmuravam palavras de descrença. Emily, sentindo que o momento era crucial, deu um passo à frente. Este casamento acabou, Richard. E não é só você que estou denunciando, mas também toda a fachada de perfeição que você criou para enganar a todos. Com essas palavras, a tensão na sala atingiu o ápice. Alguns convidados se levantaram, outros permaneceram imóveis. Mas todos entenderam que aquele casamento perfeito acabará de ser destruído. Emily, você não tem ideia do que está fazendo, Richard sussurrou, sua voz quase implorando. Emily, com um olhar orgulhoso e determinado, respondeu. Ah, sim, Richard. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo proteger minha família e a verdade, em vez de proteger um homem que não merece nada além de desonra. A sala inteira prendeu a respiração, porque todos sabiam que aquele era apenas o começo de uma queda que seria pública, brutal e inesquecível. Richard, pálido e trêmulo, sentiu a raiva tomar conta dele. Sempre estivera acostumado a ter o controle das situações, mas nunca se sentirá tão exposto, tão humilhado, diante de todas aquelas testemunhas. Você não pode fazer isso comigo, ele gritou, sua voz elevando-se em uma mistura de raiva e pânico. Ele correu em direção a Emily, pensando em ameaçá-la ou intimidá-la, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Sophie Miller ficou entre eles, com os olhos brilhando de desafio. Afaste-se, Richard. Você não tem mais controle aqui. Os convidados, chocados, murmuravam enquanto observavam um homem outrora poderoso enfrentar um muro de coragem. Alguns pegaram seus celulares para gravar, outros permaneceram em silêncio, incapazes de desviar o olhar do drama. Emily, imóvel mas determinada, encarou Richard com um olhar gelado. Você achou que podia controlar tudo, mas subestimou uma coisa, a verdade. E ela sempre tem a última palavra. Richard, furioso, tentou agarrar os documentos que Sophie segurava. Mas naquele momento Thomas Harper, seu pai, deu um passo à frente com uma expressão severa. Richard, disse ele com voz firme e autoritária. Você não tem mais nenhuma autoridade aqui. Quero que se acalme imediatamente. Richard recuou atordoado. Seu pai nunca o confrontara daquele jeito em público. O contraste era gritante. Emily e seus aliados agora detinham a superioridade moral, enquanto Richard parecia ser o homem exposto e impotente que realmente era. Emily aproveitou o momento para falar, sua voz ecoando por toda a sala. Richard, você teve anos para esconder suas ações, manipular, intimidar e controlar. Mas hoje, tudo está desmoronando. E diante dessas testemunhas, você finalmente está encarando a verdade. Um silêncio gélido se instalou. Todos os convidados entenderam que o casamento não passava de uma fachada destruída. O noivo, antes um símbolo de charme e sucesso, era agora uma sombra do que era antes, derrotado pela própria arrogância. Então Emily deu mais um passo em direção à saída. Este casamento acabou. Richard, você não tem mais direitos aqui. Richard se virou sem dizer uma palavra. Sua tentativa de retaliação havia fracassado. O drama havia atingido seu ápice, e a sala inteira agora testemunhava uma verdade implacável. Emily havia assumido o controle e nada mais seria o mesmo. O tumulto emocional na recepção finalmente se acalmara. Os convidados, ainda em choque, murmuravam entre si, alguns em lágrimas, outros irritados ou atordoados. Emily, embora exausta pela intensidade dos acontecimentos, sentia uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, não era mais prisioneira de Richard e suas manipulações. Sophie o acompanhou até uma pequena sala adjacente, longe de olhares curiosos. Emily, Sophie murmurou, você foi incrível. Nunca vi ninguém enfrentar Richard daquele jeito.
Emily sorriu fracamente, enxugando as lágrimas. Obrigada, Sophie. Mas isso é só o começo. Ainda há muito a revelar. Neste momento, Michael Bennett, um antigo colega de Richard, aproximou-se timidamente. Emily, acho que você deveria dar uma olhada nisso, disse ele, estendendo um pendrive. Descobri algumas informações adicionais sobre a fraude do Richard. Emily pegou a chave com cuidado e guardou-a na bolsa. Ela sabia que por trás de cada revelação havia um risco, mas sentia que a verdade precisava vir à tona. Obrigada, Michael. Com isso todos saberão exatamente quem ele é, ela murmurou. Poucas horas depois, o salão de festas estava vazio. Richard, humilhado, havia saído silenciosamente. Os convidados ainda discutiam em voz baixa o que tinham acabado de testemunhar. Mas para Emily, o mais importante não era a humilhação de Richard, mas o caminho para a justiça e a reconstrução de sua vida. Quero que todos saibam, disse Emily, olhando para Sophie com determinação. Richard nunca mais poderá machucar minha família. Sophie assentiu. Você vai conseguir. Você é forte, Emily. Mais forte que ele e qualquer um que pensou que poderia controlá-la. Emily respirou fundo. Ela sabia que os próximos dias seriam intensos. As revelações continuariam, e a família Harper não se calaria diante da humilhação pública de Richard. Mas desta vez, Emily não estaria sozinha. Ela tinha aliados, evidências e o mais importante, a certeza de que lutava pela verdade. Ao sair do quarto, Emily olhou para as luzes da mansão uma última vez. Este lugar, outrora um símbolo de perfeição e mentiras, agora se tornaria o cenário da justiça e da verdade. E nada nem ninguém poderia impedir isso. No dia seguinte, Emily acordou cedo, com o coração pesado, mas resoluto. O tapa, as revelações e a humilhação de Richard eram agora lembranças. Agora ela tinha que agir contra as consequências de seus atos e, acima de tudo, proteger sua família e sua irmã Samantha. Acompanhada por Sophie e Michael, Emily foi ao escritório de Thomas Harper, o patriarca da família. A tensão era palpável. Thomas, sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, ergueu os olhos quando Emily entrou. Emily, o que você está fazendo aqui tão cedo? Ele perguntou, intrigado mas cauteloso. Senhor Harper, disse Emily com firmeza, é hora de o senhor saber toda a verdade sobre Richard. Ele não é apenas um marido manipulador. Ele é uma fraude e um criminoso que enganou sua família por anos. Thomas franziu a testa. Emily, você está exagerando. Emily colocou o pendrive na mesa e o deslizou em sua direção. Está tudo aí. As evidências de apropriação indébita, as mensagens, os contratos falsificados. Todos os documentos comprovam meu ponto. E se você não fizer nada, Richard continuará a prejudicar os outros. Thomas pegou a chave e a examinou, arregalando os olhos ao perceber a extensão da traição do filho. O silêncio no escritório era pesado, opressivo, como se a sala estivesse prendendo a respiração. Richard, meu filho, ele murmurou, incrédulo. Emily não demonstrou nenhuma emoção, apenas uma determinação implacável. O senhor precisa agir agora, Sr. Harper. Por Samantha, por mim e pela verdade. Não deixe Richard escapar impune. Thomas assentiu lentamente. Pela primeira vez, Emily sentiu que tinha o apoio do patriarca. Mas sabia que Richard não recuaria. Ele retaliaria e sua família poderia se separar. Sophie, vendo a tensão, sussurrou. E Emily, você está pronta para o que está por vir? Emily respirou fundo. Sim, isso é só o começo. Precisamos bater forte e de verdade. A verdade precisa vir à tona, custe o que custar. Lá fora as luzes da mansão brilhavam, antes simbolizando poder e ilusão. Agora, eram testemunhas silenciosas de uma batalha por justiça, liderada por Emily, uma noiva que se recusou a permanecer como vítima e que transformou causa em força. A guerra entre Richard e a família Harper estava apenas começando. E Emily sabia que nenhum segredo poderia permanecer escondido por muito tempo. Richard Harper nunca havia enfrentado uma situação em que se sentisse completamente impotente. Após a revelação pública, passou a noite remoendo a situação, buscando uma maneira de retomar o controle. Ele não suportava a humilhação, especialmente na frente de sua família e colegas influentes. Na manhã seguinte, ele foi ao escritório do pai, determinado a minimizar os danos. Pai, ele sussurrou, há coisas que você precisa saber. Emily exagera em tudo. Thomas Harper levantou os olhos dos documentos com uma expressão grave. Richard, eu te vi ontem. Eu acredito na Emily. E eu quero a verdade, não suas mentiras. Richard sentiu o pânico aumentar, mas não podia desistir. Precisava encontrar uma brecha, uma maneira de desacreditar Emily e suas evidências. Enquanto isso, Emily, ciente de que Richard não ficaria inativo, assumiu a liderança.
Junto com Sophie e Michael, ela começou a preparar um contra-ataque preventivo. As evidências, compiladas em vários pendrives e documentos, estavam prontas para serem compartilhadas com a mídia e as autoridades caso Richard tentasse a menor manipulação. Quando Richard tentou influenciar Thomas, Emily entrou no escritório, calma, mas determinada. Richard, pare de mentir. Todas as evidências que você tentou esconder estão em nossas mãos, e desta vez não há como distorcer a verdade. Richard, furioso e em pânico, tentou pegar uma pasta, mas Sophie, com uma rapidez inesperada, o deteve. De jeito nenhum. Você não tem mais controle, Richard. A tensão aumentou. Richard, tomado pela raiva, percebeu que seus planos estavam falhando a cada passo. Os aliados determinados e organizados de Emily neutralizavam cada uma de suas tentativas. Você nunca vai vencer, Richard, disse Emily, sua voz ecoando pelo escritório. Você subestimou nossa força e determinação, e agora todos saberão quem você realmente é. Naquele momento, Michael enviou um e-mail para todos os contatos importantes de Richard, com cópias dos documentos incriminadores. Em minutos, as provas estavam nas mãos de jornalistas e advogados, selando o destino de Richard. Richard sentiu seu mundo ruir. Sua reputação, sua autoridade e até mesmo o respeito de sua família foram destruídos. Emily observava, imóvel e calma, sabendo que a justiça finalmente havia chegado. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para Richard Harper. Os documentos e as provas reunidos por Emily e Michael foram repassados às autoridades e à mídia. A notícia se espalhou rapidamente: fraude, manipulação, apropriação indébita. Tudo o que Richard tentará esconder agora era público. O silêncio reinou na mansão Harper. Thomas Harper, furioso, mas lúcido, confrontou o filho. Richard, você arruinou sua vida e manchou o nome desta família. Como pôde fazer isso? Richard baixou a cabeça, incapaz de responder. Havia perdido toda a credibilidade e, pela primeira vez na vida, não tinha controle sobre a situação. O salão da recepção, palco de sua humilhação inicial, permanecia gravado em sua memória como um símbolo de sua derrota. Emily, por sua vez, começava a respirar livremente. Não só revelar a verdade, como também proteger a irmã e a família. Samantha, que estava ao seu lado, beijou-a na bochecha. Obrigada, Emily, você nos salvou. Junto com Sophie e Michael, Emily decidiu tornar todas as evidências públicas. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais noticiaram a queda espetacular de Richard Harper. Convidados do casamento, colegas e até amigos da família ficaram chocados ao descobrir a extensão das mentiras e da manipulação de Richard. Para Richard, cada publicação era uma nova humilhação. Seus amigos o rejeitavam, seus sócios se afastavam e até sua própria família começou a se distanciar. A lei estava prestes a intervir, e seu futuro parecia sombrio. Mas para Emily, era o começo de uma nova vida. Ela havia retomado o controle de seu destino, provado sua força e mostrado que a verdade pode triunfar sobre a manipulação e a violência. O casamento, antes um símbolo de mentiras, havia se transformado em uma lição pública de coragem e justiça. Ao deixar a mansão pela última vez, Emily olhou para o céu, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma verdadeira sensação de liberdade. A noiva humilhada se fora, uma mulher forte e determinada havia nascido. Algumas semanas após a queda de Richard, Emily caminhou por um parque banhado pela luz do sol da manhã. O ar fresco parecia purificar todos os pensamentos, todas as lembranças das semanas anteriores. Ela não era mais a noiva frágil humilhada diante de todos os seus convidados. Ela havia se tornado uma mulher forte, dona do seu próprio destino. Samantha, sorrindo, aproximou-se dela. Emily, olha o que você conquistou. Você transformou o caos em vitória. Emily sorriu com o coração leve. Não sou só eu, Samantha. Somos todos nós. A verdade nos deu força. A mídia continuou a noticiar o caso de Richard, o que o deixou isolado e desacreditado no mundo dos negócios e da alta sociedade. As tentativas de reabilitação foram em vão. A verdade finalmente havia vindo à tona. Emily decidiu que era hora de seguir em frente de vez. Mudou-se para um apartamento iluminado na cidade e começou a trabalhar em projetos com os quais sempre sonhara, mas que teve que adiar por causa de Richard. Cercou-se de pessoas leais e sinceras, prontas para construir uma vida com ela baseada na confiança e na honestidade. Certa noite, enquanto observava a cidade brilhar pela janela de seu apartamento, Emily pensou em tudo o que havia acontecido: as humilhações, o tapa, as revelações públicas. Cada provação a tornará mais forte, mais consciente de seu valor e de sua coragem. Nunca mais vou deixar alguém como ele me controlar, ela sussurrou com um sorriso determinado.
Sophie, sentada ao lado dela, levantou seu copo. Para Emily, a mulher que ousou enfrentar mentiras, traições e humilhações, e venceu. Emily também levantou seu copo. A verdade, a coragem e a um novo começo. O passado de Richard havia ficado para trás, e diante dela se estendia um futuro cheio de promessas, liberdade e sucesso. A noiva humilhada se fora, substituída por uma mulher invencível, pronta para escrever sua própria história, livre de manipulação e mentiras. E para Emily Johnson, cada novo dia era uma vitória sobre o passado, um lembrete de que a força, a coragem e a verdade sempre triunfam.